Nosso tema é conectados. Subtemas: recalcular, despertar, recomeçar. O seminarista Mateus Tonon, pela manhã, usando a tecnologia, fez aqui uma enquete, né? Nós apontamos aqui o nosso celular, lemos um QR Code em que ali tinha algumas perguntas e que respondíamos, e automaticamente a mensagem, as respostas apareciam aqui no nosso telão. E uma dessas perguntas era justamente quando você fala em conectados, quando você pensa nesse tema, o que vem na sua cabeça? Você lembra assim, aquele que mais apareceu de imediato, quem estava aqui de manhã? Foi internet. E também Wi-Fi, mas roteador. Roteador foi a palavra, né? Roteador de Wi-Fi. Por que essas palavras? Porque ela é uma palavra realmente muito atual, muito contemporânea, e que ela está vinculada principalmente à tecnologia. Quando a gente pensa em conexão, a gente pensa logo em internet, em tecnologia. Eu sou de uma geração em que tive contato, estou tendo contato com a tecnologia. Existem gerações que vieram após mim, que já são, né, envolvidas mais com tecnologia. E a Larinha, a Cecília, que virá, e outras, elas já são uma geração que são tecnologia. São completamente voltadas nesse mundo da tecnologia. Meus irmãos, e quando pensamos nisso, em conexão, quando pensamos em tecnologia, já dei aqui pela manhã um pequeno spoiler, não tem coisa pior do que quando a nossa conexão, ela cai. É horrível, é horrível. Vocês aqui não lembram, tem gente aqui que não vai lembrar, quando a nossa conexão ainda era discada. Aquele barulho todo, era assim, você via, e aí a imagem, manda uma foto, aí mandava a foto e ficava, de repente aquela foto aparecia de uma vez só assim, bum. De repente não, às vezes demorava 1, 2, 3 minutos, aquilo dava uma agonia tremenda. Hoje em dia, tem coisa pior, brinquei aqui que é uma verdade, você está assistindo um futebol, às vezes ali aí quando vai bater o pênalti, o último lance do jogo, quando vai bater, começa aquele negocinho rodar na tela assim, Jesus, dá vontade de jogar o telefone longe. Por quê? Porque a conexão sofreu alguma interferência, ou porque a conexão caiu, é muito ruim. E eu quero perguntar a vocês o seguinte: quais são os motivos que fazem com que uma conexão caia? Estou falando de tecnologia, estou falando da tua casa. Quais são os motivos? Me dizem, me ajuda. Fala, vento, queda de luz, falta de... Quando é de fibra também faz diferença. Bia falou uma coisa que é verdade: quando você não paga, se não pagar, cai, corta. Acabou de pagar com a internet. Queridos, isso é tão contemporâneo, para os irmãos terem uma ideia, que você não ficava sem luz, né? Luz, e não ficava sem água. Conta de água, de luz, de gás, são sempre muito importantes. Hoje, internet é algo, se você não tiver internet, você vai passar dificuldade. Se você não tiver internet na sua casa, virou algo necessário. Virou quase um produto da cesta básica, nós poderíamos chamar assim. Mas é horrível. Vários fatores fazem uma internet cair. Às vezes a qualidade da operadora, não é isso? Na sua região. E aí eu te digo o seguinte: quando isso acontece, o que você faz? Qual é a sua tendência? Reclamar, tentar reiniciar, ou faz o quê? Trocar. A gente troca. A gente procura o quê? Uma melhor. Não é essa uma característica nossa? É assim, nós trocamos, mudamos de operadora, arrumamos uma internet melhor para estarmos do quê? O tempo todo conectado. Porque não tem coisa pior do que quando a conexão cai. Mediante tudo aquilo que foi falado já aqui nesses dias por essas pessoas usadas pelo Espírito Santo, eu quero falar para vocês de 3 jovens. Vou começar falando de 4, mas o foco são esses 3. 3 jovens que nunca perderam as suas conexões com Deus. Não foi por falta de pagamento, não foi porque houve temporal,
Não foi porque a operadora não era boa, mas esses homens sempre estiveram conectados com Deus. E eu comecei justamente aqui no primeiro domingo, quando eu tive a oportunidade de estar com os nossos adolescentes ali na salinha, e falei um pouquinho no domingo pela manhã, no segundo domingo, a respeito desses jovens, que antes se chamavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens judeus que foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor, porque eles eram homens perfeitos, jovens de muito potencial de futuro, e isso era uma característica dos babilônicos quando eles tomavam o poder, quando eles assumiam uma nação, né, dentro do seu reino, levavam os principais daquela nação para dentro do seu reino e passavam a alimentar, passavam toda a cultura para eles, para que esses jovens não fossem líderes do povo que eles estavam dominando, mas passassem a ser líderes dos próprios babilônicos. Era uma maneira de manter o controle sobre esta população. Tanto que os seus nomes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram até mudados. O nome babilônico de Daniel, agora Escola Bíblica Dominical, vamos lá, concurso de Escola Bíblica, qual era? Nota 10, né? Semana que vem, prêmio para Eliette, Daniel Beltesazar. E Ananias, qual era o nome de Ananias? Ananias Sadraque, exatamente. E Misael, Mesaque, e o último que era Azarias, Abednego. Então os seus nomes foram modificados porque foram transferidos para o meio da Babilônia. Olha só, cultura sendo influenciada, até mesmo a sua identidade ali já foi mexida, mudada, obrigatoriamente, não foi uma escolha dele. Você encontra isso em Daniel capítulo 1, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver o que isso aconteceu. E esses jovens foram levados ali para o palácio, para serem tratados com as melhores coisas do rei, a alimentação do rei, tudo que era dedicado a ídolos, conforme seus costumes, estava sendo oferecidos a eles também. E olha só o que acontece no versículo de número 8 do capítulo 1 de Daniel. O texto diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro, em algumas versões, não se contaminar com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Daniel estava falando em nome também de Mesaque, de Abednego e de Sadraque. Usava o nome dos três. Esses quatro jovens, não vamos nos contaminar. Essa era a postura dele. Só que aquele copeiro que cuidava dele, ele tinha medo, mas apesar da simpatia que Deus colocou no coração daquele homem por esses jovens, ele teve medo. Ele falou: não posso fazer isso, não posso dar só legumes para vocês. E aí eles, confiados, conectados com o Senhor, ele diz assim: faz um teste, 10 dias, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer. O versículo de número 15 diz assim: olha, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Completamente conectados com o Senhor. Completamente conectados. Eles decidiram assim: nós não queremos nos contaminar. Nós não queremos nos contaminar. E quando nós trazemos para o nosso contexto, nós percebemos que esse banquete também nos é oferecido. Também nos é oferecido. E porque é normal da adolescência, da juventude, termos sonhos, termos propósitos de conquistas, de objetivos da nossa vida, e isso é muito bom. O grande perigo é porque muitas vezes aquilo que nos é oferecido não vem do Senhor, não agrada ao Senhor, e nós nos contaminamos. E toda vez que nós nos contaminamos, nós perdemos a conexão. E é interessante você perceber nesse texto, nesse pequeno texto, na vida desses 4 jovens a princípio, que o improvável acontece. O improvável acontece.
ficar mais sadio, mais forte, mais bonito, de uma alimentação que não iria trazer isso a curto prazo na vida deles. Mas tem coisas que não cabe a nós, não são as nossas forças. Quem faz é o Senhor, quando estamos conectados diretamente com Ele. Ele é que move, Ele é que faz. Muitas vezes, queridos, a nossa conexão com Deus é derrubada, porque queremos as coisas deste mundo. Queremos a comida do rei. Queremos a comida do rei. Irmãos, mas esses jovens, a história deles não termina aí, ela segue. E aí eu quero levar agora você para o capítulo de número 3 do texto que estamos lendo de Daniel ainda. Do versículo de número 8 a 30, relata esse rei Nabucodonosor, um rei muito poderoso e vaidoso também. O que ele faz? Ele constrói uma imagem, cerca de 20 metros. E essa imagem precisava ser adorada, venerada por todos aqueles habitantes da Babilônia. Independente da sua fé, da sua crença, eles obrigatoriamente tinham que se dobrar diante daquela imagem de Nabucodonosor. E aí a história agora passa a tratar não mais de Beltesazar nesse momento de Daniel, mas sim de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens. O versículo de número 8 diz assim, nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Quem estava aqui de manhã, lembra do que o irmão Mateus, do que o seminarista Mateus Tonon nos disse. Nós, cristãos, nós não criamos inimigos. Nós não fazemos inimigos. Nossas ações não são para termos inimigos. Mas os inimigos se levantam contra nós. É ou não é uma verdade de uma vida cristã, de pessoas que estejam conectadas com o Senhor? E aqueles homens levantaram, e dizendo assim, rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto. No entanto, tem esses jovens aí que não estão cumprindo aquilo que você está fazendo. Esses jovens estão fazendo coisas diferentes daquilo que o Senhor mandou, estão desobedecendo a ti. E quantos de vocês, quantos de nós já não passamos por situações, às vezes no trabalho, dentro da família, dentro da nossa vizinhança, até mesmo dentro da igreja, coisas que nós nunca fizemos, nós somos responsáveis e de repente se levantam uma porção de coisas sobre a nossa vida, que nos fazem colocar, estarmos ali aparentemente em risco. Mas percebam, meus queridos, esses jovens, eles vão dizer assim no versículo de número 12, na verdade ainda esses magos, essas pessoas que estavam, esses astrólogos, enfim, que se levantaram contra aqueles jovens, ele diz assim no versículo 12, do capítulo 3 de Daniel, mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia. Percebam, eles foram tirados da sua casa, receberam cultura, não se contaminaram com as coisas do rei, mesmo assim Deus os honrou. Eles eram príncipes, eles eram pessoas de poder, de influência naquele lugar, ali na Babilônia. Eles administravam, eles eram responsáveis por coisas importantes da Babilônia. E o texto continua dizendo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. O rei, como é que o rei fica sabendo que está sendo desobedecido, a ordem está sendo desobedecida? O próximo versículo de número 13, olha só. Como é que o rei ficou? Furioso. Eu sou o rei, eu mandei fazer uma imagem, eu tenho poder, eu quero que esse poder seja exaltado. Então Nabucodonosor chama esses jovens, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor diz para eles assim, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dura e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem e prostrarem-se, ou a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados em uma fornalha de chama. Irmãos, olha a ameaça diante de um rei furioso.
É muito difícil, às vezes, estarmos conectados com o Senhor na hora em que corremos risco de vida. Na hora em que, às vezes, as propostas, não somente riscos de vida, mas as propostas que são apresentadas, elas são muito sedutores e grandes e que fazem com que os nossos sonhos aqui terrenos possam ser realizados. Mas percebam que Nabucodonosor vai dizer uma coisa aqui no final desse texto que é muito interessante, que diz assim, ó: e que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Pense nisso, que Deus é capaz de dar a você talvez as oportunidades que você tanto queria, que estão sendo ofertadas, mesmo você sabendo que isso é possível ou que está na sua frente. Eu quero dizer para você que esse é o desafio do mundo o tempo todo. O tempo todo nos oferecem coisas grandes, o tempo todo somos ameaçados, o tempo todo nós somos questionados. Que Deus pode fazer pela sua vida? Que Deus pode fazer? Mas percebam só no versículo 16: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, quero que os irmãos parem aqui, porque aqui está a resposta a Nabucodonosor, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. A resposta é: o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Certeza que só tem pessoas que são conectadas com Deus, em que a sua conexão não é frágil pela chuva que cai, em que a sua conexão não é abalada pela falta do recurso financeiro que você talvez não possa pagar no final do mês. Entendam isso, uma conexão constante faz você ter uma certeza de que o Deus a quem você serve pode livrar você de qualquer que seja a sua situação, pode conceder a você a vitória que você precisa, basta confiar no seu poder. E segue o versículo de número 18, mas, olha só, ainda vai dizer assim, 18 por gentileza, Edgar: mas, se Ele não nos livrar, se não for essa a vontade dEle de nos conceder essa vitória, essa bênção diante de você, ó Rei, né? Sabe, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Sabe por quê? Porque a nossa conexão com Deus nos faz ter uma certeza de que esse Deus é o nosso Deus, não pelos milagres que Ele faz, mas simplesmente por aquilo que Ele é. Irmãos, tem muitas vezes a nossa conexão cai, porque nós nos ligamos a Deus, esperando dEle receber bênçãos, receber vitórias. E não é assim, não é assim. Tem hora que a bênção vai vir, tem hora que a porta vai se fechar, porque Ele quer. E isso não muda quem Ele é. Isso não abala a conexão. Queridos, e eles não fizeram isso. E o rei ficou muito furioso, mandou lá aumentar a potência daquela fornalha, amarrou aqueles jovens, amarrou de uma forma em que eles não pudessem se soltar, e a coisa ficou tão feia que os próprios soldados que conduziram ele, que foram obrigados a levá-los para jogarem dentro da fornalha, porque eles estavam amarrados, eles não suportaram o calor que estavam e morreram, diz o texto da palavra de Deus. E aí, aqueles jovens jogados ali, então Deus não os livrou, né? Você talvez que não conheça a história, não tenha lido, nunca tinha visto este texto, mas o versículo, o versículo 24 desse texto diz assim, ó: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: olha só, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Aí o que os conselheiros respondem?
Sim, foram 3, eu lembro, eu vi. Nós vimos, nós estávamos aqui presentes, foram 3 homens. E o rei diz assim, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e chamou e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego. Espera agora um pouquinho. Qual foi a pergunta do rei lá, eles lá no início? Qual Deus pode nos livrar? E agora olha o que o rei vai dizer. O que é que o rei diz? Servos do Deus Altíssimo, saiam, porque o nome de Deus estava sendo glorificado por jovens que estavam conectados o tempo todo com eles, independente do risco de vida. Isso não fazia diferença naquela vida daqueles homens. Saiam, venham aqui, disse o rei, e Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Queridos, o texto do versículo 27 diz que os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo dele. Diz ali o texto, olha só, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e eles não cheiravam a fumaça. Tive lá em Fervedouro, a oportunidade de comer uma comida de fogo de lenha deliciosa da família da Conceição, mas a gente sai de lá, sai com um cheirinho, com a cheirinha da fumaça, o perfumezinho da roça, gostoso, velho. Queridos, esses homens estavam dentro de uma fornalha, nem cheiro de fumaça eles tinham, sabe por quê? Porque quando estamos conectados com o Senhor e não permitimos que a nossa conexão caia por nenhum motivo, Ele nos livra. Aí aquele rei que pergunta quem é esse Deus, vai dizer assim no versículo de número 28, por gentileza. Nabucodonosor então disse: louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Pensa na sua conexão com o Senhor, com Deus nesse momento. No que você está disposto a abrir mão para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado? Que você tem consciência de que aquilo que você tem feito é apenas seus sonhos, os seus desejos e não representam o plano de Deus. Muitas vezes as nossas convicções, muitas vezes a nossa maneira de ver o mundo, ela precisa ser modificada, transformada pelo poder de Deus, porque se faz necessário que um único nome seja glorificado, e esse é o nome do Senhor Jesus. Esse texto no versículo de número 30, essa passagem bíblica, ela termina dizendo o seguinte, pode ali? Já está ali, olha o que aconteceu com esses homens. Então o rei fez de Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperar na província da Babilônia. Porque o que Deus tem para você, queridos jovens, é planos de bênção, é planos de prosperidade. Mesmo que a sua vida esteja em risco por causa do nome dele. Creia no poder de Deus. Creia naquilo que ele é capaz de fazer. Quero concluir esta palavra e fechar este mês tão abençoado, usando justamente os nossos subtemas aqui a princípio. Reconectar, recalcular, novo de novo. Isso é sinônimo de uma conexão que toda hora ela cai. Toda hora ela cai. Toda hora eu preciso do novo de Deus. Sabe por quê? Porque a minha conexão caiu. E não pode ser assim. A nossa conexão não pode cair.
A nossa conexão, ela precisa ser e estar o tempo todo imbatível. Ela precisa não sofrer nada, nenhum abalo pode fazer com que a sua conexão caia. E eu digo para você, quando a conexão não cai, nós seremos desafiados, inimigos irão se levantar, propostas tentadoras irão aparecer, queridos. Isso é sinônimo de conexão que não cai. Pessoas que estão conectadas com o Senhor serão tentadas, serão provadas. Se você não está sendo provado, se a tua vida está tranquila, está boa demais, eu acho que a tua conexão caiu. Talvez você esteja trabalhando offline e nem percebeu. Não, está indo tudo muito bem na sua vida, tem alguma coisa errada. Tenha certeza disso. Não estou jogando praga, não. Isso é reflexo de uma vida conectada com Deus. Então, se tem muito problema, sabe o que você tem que fazer? Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor, porque esses problemas só estão sendo levantados ou para provar a sua fé, a sua conexão, a resistência da sua conexão, ou está sendo tentado, porque a sua conexão com Deus está trazendo prejuízo no inferno. Porque as pessoas estão olhando para a sua vida, estão sendo impactadas pelo seu jeito de viver. Não quero contar exemplo próprio não, mas é interessante, queridos, eu estou vivendo um período muito difícil da minha vida com a minha mãe no hospital. Essa semana foi terrível, cansativa, minha família sabe disso. Essa noite eu passei mal na minha casa, por tensão, pressão alta, toda essa expectativa, né, desse tempo que a gente está vivendo. Mas irmãos, tem algo que é impressionante ali naquele hospital, quando eu chego, não é porque eu sou pastor, não. É apenas porque eu sou um servo que procura estar conectado com o Senhor o tempo todo, independente da minha mãe estar passando por tribulação, independente se a grana está curta ou se está alta, independente de tudo. E ali naquele lugar, eu tenho já aquela senhora, Conceição. Isso, eu vou lá, ela está sedenta, porque ela aceitou Cristo Jesus como seu Salvador. Sabe por que ela aceitou? Porque minha mãe estava internada naquele hospital. E naquele momento Conceição foi usada, eu fui usado. Quando eu chego no hospital, os enfermeiros, pastor, vem aqui, que bom ver o Senhor, que bom, que bom, que bom. Ora por mim. Percebam o que Deus faz com a gente. Talvez Ele esteja levando você a ser tentado, a ser provado, porque você está conectado com Ele e tem pessoas precisando ser abençoadas pela sua vida. Pare para pensar nisso. Queridos, quando a nossa conexão não cai, nós seremos guardados por Deus. Queridos, nenhum fio de cabelo, nenhuma fumaça, nem cheiro de fumaça, aqueles homens experimentaram mesmo estando dentro de uma fornalha. E você está com medo de quê? Por que você está com medo de enfrentar, de abrir mão, mesmo de assumir, eu sou de Cristo Jesus? Numa sociedade em que talvez, se você assuma isso de peito aberto, você vai ser ridicularizado dependendo do ambiente que você está. Porque a proposta do rei, o banquete do rei, é saboroso. Talvez seja mais saboroso sim do que os legumes. Eu prefiro uma carne frita, assada, a um chuchu cozido na água. É melhor sim. Mas a grande questão é que as consequências é que são incomparáveis. Então talvez você ache estar na igreja, servir ao Senhor, seja um chuchu na água e sal. Ok. Mas isso vai fazer com que você se torne muito mais saudável, muito mais poderoso, muito maior do que qualquer um daqueles que estejam se alimentando do banquete do rei. E por maior que seja a dificuldade que se levante sobre a sua vida, mesmo que a sua vida corra em risco, eu quero afirmar, baseado na palavra do Senhor nessa noite, que se você estiver conectado com o Senhor, Ele te livrará de todo mal. Queridos, quando a conexão não cai, o nome de Deus será reconhecido e exaltado, até mesmo pelos seus inimigos,
até mesmo por aqueles que se levantam contra você. Quando Nabucodonosor reconhece e diz assim: Sadraque, Mesaque, Abidnego, filho do Deus Altíssimo, sai para fora. Queridos, que privilégio é o nome de Deus ser glorificado pela sua vida. Já parou para pensar? Francisco, sai para fora, filho do Deus Altíssimo. Josevaldo, sai para fora, porque você é um filho dos Deus Altíssimo. Wagner, Carolina, Cirnei, Marília, sai para fora dessa fornalha que eu te joguei. Sai para fora ileso, sem nada. Sabe por quê? Porque você é filho do Deus Altíssimo. E eu mesmo sem conhecer esse Deus, eu sou obrigado a reconhecer que Ele é o verdadeiro Deus. Ele quer usar a sua vida, queridos. E isso ele é reflexo quando a nossa conexão não cai. Quando a nossa conexão não cai, seremos recompensados. Seremos recompensados, queridos. Nós não estamos aqui nesse mundo e sabemos que a Bíblia nos orienta não a juntar tesouros terrenos. Nós juntamos tesouros que são celestiais. Mas, queridos, não tem como você juntar tesouros celestiais e não ser abençoado de uma forma poderosa e sobrenatural aqui nessa terra. Deus dando a você tudo aquilo que você precisa para viver aquele dia, porque amanhã Ele proverá. Jovens, adolescentes, homens, mulheres conectados com o Senhor, não tem medo do amanhã, porque Deus proverá. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos, adultos conectados com o Senhor, não passará por necessidades neste mundo, porque Deus irá recompensar. Deus é fiel e justo com aqueles que não derrubam a sua conexão com Ele, queridos. Ele é fiel e justo. Quero encerrar esta palavra desta noite perguntando a você: como está sua conexão com Deus? Como está a sua conexão com Deus? Passei 2 semanas ajudando 2 jovens que estavam vivendo uma luta muito grande mediante a algo, um objetivo de vida claramente do Senhor. E é interessante que nesse processo completamente natural e normal, inimigos se levantaram. Uma fornalha foi aberta, foi montada. Essa fornalha foi acesa e ela começou a queimar com fogo forte. E a injustiça era clara. O inimigo, ele vai apontar, ele vai fazer com que você seja um derrotado, vai querer, que aquilo que você almeja caia por terra. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para o Senhor: a fornalha estava acesa. Esses jovens foram jogados dentro dessa fornalha. Mas quando pensaram que o fogo iria queimá-los, Deus os livrou. Deus os livrou de dentro da fornalha. E dentro desse processo na vida desses jovens, algo muito especial acontece. Eles experimentam claramente o que é ser guardado por Deus. Porque a nossa conexão com Deus, quando a nossa conexão não cai, como disse, Deus está nos guardando e Ele nos livra. No último momento, que para nós é o último momento, mas para Deus é a hora certa, Ele manifesta o seu poder. E quando Ele manifesta o seu poder, a bênção vem sobre nós. A bênção veio sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Mas o nome que foi exaltado e glorificado foi o nome dele. O nome dele. Essa história de hoje é muito parecida que eu acabei de falar da vida desses jovens com a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, há muitos séculos atrás. E isso é a prova de que a conexão de Deus conosco, ela nunca cai. Ela nunca cai. O problema da conexão não é o nosso provedor, mas sim nós como clientes. Porque os problemas que a gente tem, a maioria das vezes não são nossos, são do nosso provedor, não é assim? A gente tem que mudar. Já com Deus é completamente diferente. Nunca o problema é dele. O problema sempre é nosso como cliente. Por isso, queridos jovens, estamos acabando, estamos terminando o mês. Como está a sua conexão? Querido irmão, como está a sua conexão com Deus? Um dos palestrantes, pastor Sidney, falou sobre a necessidade de fazermos uma oração desafiadora, uma oração que vai mudar a nossa vida. E essa oração é colocar diante do Senhor a nossa realidade e assumirmos o nosso compromisso diante de Deus, assumirmos a nossa responsabilidade como clientes desse provedor. Tipo assim, meu querido Deus, eu não vou mais atrasar o pagamento. Querido Deus, eu vou cuidar aqui da fiação aqui de casa, das coisas, para que não tenha problema nenhum. Eu vou cuidar disso, para que eu possa experimentar de Ti o Seu guardar, para que o Teu nome seja exaltado através da minha vida, para experimentar as minhas recompensas e para estar aí suportar os inimigos que se levantarão contra mim. Faça essa oração, queridos. Assuma um compromisso diante do Senhor, assuma essa responsabilidade diante do Senhor, para que você experimente tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Queria pedir a você, jovem, nós já vamos terminar o nosso culto. Queria pedir, a equipe de louvor já pode vir aqui para frente, que nós vamos ter uma última canção, eu vou orar, vamos impetrar a bênção. Mas você que esteve movido em todas essas atividades que aconteceram durante esse, ou melhor, envolvidos nas atividades que aconteceram esse mês, você que liderou, você que cabeçou, eu sei que tem gente ali na cantina que está trabalhando, mas eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Gostaria que você ficasse de pé, você que esteve envolvido de alguma forma, né? Como jovem, como, né? Olha, temos uma galera muito boa. Nós temos pelo menos umas 10 pessoas, 15 pessoas que estiveram ali completamente envolvidas, para que essa juventude aqui pudesse novamente, né, se mexer, acontecer, se conectar da maneira em que a gente precisa. Está aí, a conexão está feita. E Deus quer usar a vida de vocês, continuar usando a vida de vocês, para que continue, a conexão continue. Não deixem a conexão cair. Essa não é uma responsabilidade do pastor, é uma responsabilidade que é sua. O que faremos daqui para frente? O Espírito Santo já irá nos dirigir, nos iluminar, e cabe a nós fazermos. Essa é a nossa parte da conexão. O provedor está lá firme, fiel, conectado, sinal a todo vapor. Só depende de você cumprir a sua obrigação. Que Deus continue usando vocês poderosamente, queridos jovens e adolescentes. Eu sei que os grupos poderiam estar muito maior do que está aqui, mas eu quero dizer para você, não fique triste por quem não está, fique muito feliz e alegre por quem está. Por quem não está, a gente fica preocupado por causa da conexão, se conecte você ao Senhor e Deus irá fazer maravilhas por intermédio da sua vida. Não se prenda a números, apenas se prenda a cumprir a sua obrigação, porque a recompensa vai vir do Senhor. Que Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor, em seguida impetrar a bênção. Querido Deus, amado Pai, bendito seja o teu nome, Senhor.
Nós queremos te agradecer por esse mês tão abençoado que vivemos e ainda viveremos, Senhor Deus, até o próximo sábado. E como é bom, Pai, estarmos conectados contigo, Senhor Deus. Como é bom saber que o nosso provedor nunca falha, Pai. Como é maravilhoso saber, Senhor, que mesmo desde a antiguidade, Ele continua sendo o mesmo, Senhor Deus, de forma eficiente, de forma graciosa, de forma abençoadora e de forma santa, Senhor. Ó Deus, e nós aqui como clientes, nós somos amados por esse Deus. E Ele nos oferece essa conexão de graça, Senhor Deus, pelo nome poderoso de Jesus. E o que queremos, Senhor Deus, é que o nosso coração seja desperto para vivermos uma vida plena nas mãos do nosso Deus, para que através desta conexão que nunca se abala, Pai, que nunca cai, possamos experimentar do cuidado, possamos experimentar, Senhor Deus, das recompensas, Senhor Deus. Podemos experimentar de ter o nome desse Deus exaltado através das nossas vidas, Senhor. Deus, muito obrigado por quem Tu és, Senhor Deus, por quem Tu és. Ó Senhor, nós vamos agora para uma nova semana, novos desafios, e te suplicamos a Tua presença conosco, Deus. Te suplicamos, Senhor Deus, que a Tua misericórdia se renove a cada manhã, Pai, porque muitas vezes queremos sim estarmos conectados contigo, mas muitas coisas, Senhor, nos afastam, querem nos afastar de Ti. Que haja resiliência, que haja resistência da nossa parte, que estejamos amarrados e seguros por Ti, meu Pai. Que isto seja uma verdade e que na vida, Senhor Deus, dos nossos irmãos aqui presentes, Senhor, aqueles que estão conosco pela internet, seja uma semana de bênção, uma semana de livramento, uma semana de prosperidade vinda dos céus, Senhor Deus. Não uma prosperidade vazia, que é apenas juntar recursos econômicos, Senhor Deus. Não, Pai, mas uma prosperidade de alegria, uma prosperidade de bênçãos, uma prosperidade de fé num Deus que nunca falha, Senhor. E agora que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a graça salvadora de Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam, Senhor, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que Tu voltes no fim de todas as coisas. E o povo de Deus diz: amém, amém. Deus abençoe, Senhor Deus, essa semana. Você tem uma semana abençoada na presença do Senhor.